Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Você é muito importante para que nós possamos construir, uma audiência que se interesse pelo tipo de assunto que nós falamos. Aqui nós falamos sobre Bíblia, sobre lei, psicologia. Eu sou o pastor Carlos, sou também advogado, teólogo e psicanalista. E fique conosco até o final. Nesse vídeo eu quero falar sobre o tema quando é hora de mudar. Você sabe quando é hora de mudar de localização geográfica, de projeto e de amigos? Ou sabe identificar as fases da vida em que, por exemplo, é necessária uma mudança? É importante falar sobre isso porque existem muitas pessoas que não avançam na vida porque elas não sabem, por exemplo, a hora de mudar. É o exemplo do homem, né, ele passa dos 20 anos até os 30, 35 anos na casa dos pais, da mãe, ele fica meio ameninado, entendeu? Ele não sai para fora da casa para enfrentar crises, adversidades, para assumir uma família, então ele fica travado, né, em sua psique. E é importante falar sobre isso, porque muitas pessoas elas também não avançam por não saber, né, a hora de dar o primeiro passo, a hora de retroceder, a hora de mudar de localização geográfica, de mudar de amigos, mudar de emprego ou até mesmo de profissão. Nesse vídeo eu quero falar sobre alguns pontos que deixam muito claro para nós a hora da mudança. E sem mais delongas, o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: é quando uma pessoa casa. Entendeu? Existem muitos casais novos que, quando casam, eles vão morar na casa de parentes, na casa da mãe e na casa do pai. E isso é um dos maiores tiros no pé, porque você pode achar que você está fazendo um benefício, que você, por exemplo, vai receber uma ajuda por um tempo, enquanto você não tem casa. Mas o preço que se paga é muito alto, porque você não tem liberdade. Porque, por exemplo, se você, como um casal novo, vai morar na casa da mulher, quando vocês brigarem, a filha, ou seja, a sogra, nunca vai achar que a filha está errada. A culpa vai ser sempre do genro, né? Sem contar as intromissões, sem contar a falta de liberdade que o casal tem, e assim ele não se desenvolve. É necessário que, assim, no primeiro e no segundo ano, o casal ele esteja num lugar, ele saia de forma geográfica da casa dos pais e também tem um certo desligamento do cordão umbilical psicológico, porque muitos casais, por não saberem disso, quando tem uma briguinha, liga para o pai, liga para a mãe, às vezes pedindo dinheiro, conta o problema para irmão, né? Conta o problema para um amigo, e isso só demonstra que a pessoa ainda não amadureceu, entendeu? Porque um dos requisitos para a vida em sociedade, a vida adulta, é a pessoa ser responsável por si e deixar de culpar os outros. Então essa é uma das causas. Se você está na casa do teu pai, na casa de um parente, sai enquanto você não tem um prejuízo maior. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, que quando é tempo de mudar, quando o seu tempo no lugar acabou. Eu quero dizer que tempos e eras mudam. A vida é feita de ciclos. E quando a pessoa não sabe enxergar isso, ela também não avança para o próximo nível. Em Gênesis capítulo 26, sobrevém uma grande fome ao mundo e Isaac, ele tem um intento de descer até o Egito. Ele sai do local onde ele estava. Ele tinha um propósito de ir até o Egito e Deus fala com ele: não, fique em Gerar, porque é a terra que eu vou te abençoar. Entendeu? Então sobrevém uma grande fome,
um grande sofrimento, e ele saiu do local o local em que ele estava, de comodidade, foi para Gerar. Embora o local que ele tenha chegado também estivesse passando por um momento de crise, pelo fato de ele seguir a direção de Deus, Deus o abençoou ali no meio dos gentios, de tal forma que ele se tornou riquíssimo. E o importante não foi exatamente o local em que ele foi, mas foi seguir a direção de Deus e plantar num tempo de seca, plantar debaixo da direção do Senhor. Então, seguir a direção de Deus faz toda a diferença. E quando Deus, às vezes permite uma crise, um problema, sofrimentos e coisas ruins são para nós não repetirmos. E coisas que nos trazem alegria, geralmente são para nós repetirmos. E o que acontece? Deus cria uma crise, permite uma crise para que Isaac cresça, para que Isaac ele saia do seu local de comodidade. Então, às vezes Deus permite que nós passemos por lutas, por adversidades e até mesmo por constrangimentos, traumas, decepções. E isso já é um sinal de que nós temos que deixar aquela localização geográfica. Não sempre, mas é um dos sinais. Entendeu? Nós vemos também ali em José do Egito. Claramente a história dele demonstra que há tempos de bonança e tempos de crise. Ele foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos, Foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi caluniado, depois foi preso, vivendo ali um tempo de crise, um tempo de sofrimento. Mas quando Deus muda o ciclo da vida de José, ele se torna governador. E quando ele chega ali, ele sabe claramente identificar os tempos, porque Deus dá o sonho a Faraó, Deus dá a interpretação para José, e ele, interpreta aquele sonho e detecta que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que a vida é assim. Uma criança nasce, depois ela tem a fase da infância. Ela não pode ficar a vida inteira na fase da infância. Ela vai se tornar adolescente, jovem, adulto, vai casar, procriar, trabalhar, vai para a fase idosa e vai partir. Esse é o ciclo da vida. E dentro desse ciclo há fases. Dentro desse ciclo há transições que nós devemos aprender a perceber para não ficarmos parados no tempo. Quando uma pessoa ela não sabe o tempo de Deus para a vida dela, o tempo de sair da casa dos pais, o tempo às vezes de deixar uma amizade tóxica, o tempo de abrir ou fechar uma empresa, entendeu? Ela acaba perdendo e tendo grandes prejuízos, entendeu? E nós vemos também que o tempo de mudar, a hora de mudar é quando Deus manda. Lá em Números capítulo 9, verso 23 vai dizer: segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se põem em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Quantas pessoas, Deus já falou em sonhos, Deus já falou através da palavra, Deus está falando através desse vídeo, e a pessoa, ela cega os olhos, ela cega os ouvidos, e não vê e não muda. Nesse texto nós podemos ver que Israel estava em fase de transição, eram tribos nômades andando pelo meio do deserto, e nós vemos que de tempos em tempos Deus os guiava através da nuvem. E às vezes a nuvem ficava um dia, ficava semanas, meses ou até anos. E quem determinava o tempo na mudança era o próprio Deus. E Deus não fala aqui o critério que ele usava e nem nós, ele precisa falar isso para nós, mas nós podemos inferir que Deus ele conhecia e conhece reinos, ele sabia as condições das rotas, ele tem e tinha o domínio das culturas, ele sabia o movimento dos povos hostis, dos ladrões no deserto, ele sabia aonde estavam animais nocivos,
Ele sabia as condições de clima e de tempo, entendeu? Embora Deus não explique tudo isso, o que o povo precisava fazer era apenas confiar. O critério aqui não é nenhum critério humano, nem matemático ou cultural, mas é o próprio Deus. Eu quero te falar, quando nós confiamos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e entregamos os nossos caminhos nas mãos dele, nós não estamos mais no controle, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando Deus está falando conosco para marchar, quando Deus está falando conosco para ficar, quando Deus está falando conosco para correr ou para assentar. Porque em tudo isso, o propósito de Deus é gerar em nós disciplina, dependência e obediência. Entendeu? Demonstrando assim que a nossa vitória e a vitória na vida do homem não vem do que é mais forte, do que é mais rápido, não vem da nossa capacidade intelectual ou de quantos diplomas nós temos, mas vem da mão do Deus Todo-Poderoso, a qual nós devemos aprender a confiar. Então eu falei agora sobre alguns pontos sobre quando é hora de mudar. Se esse conteúdo foi relevante na sua vida, né, se inscreva no nosso canal. Se quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, nós temos nosso link aqui embaixo. E até o próximo vídeo.